Pronto, pessoal, agora sim, está gravando. Bom dia, então, para vocês. Espero que vocês estejam todos bem. Pode acionar o microfone aí e dar um oi. Vamos lá, tem bastante gente que não fala nunca nada. Dá um oi, fala, não fica com vergonha, não. Gente, imagina, se o João fala, ninguém precisa ter vergonha, tá? Bom dia, Robson. Bom dia, assim que é bom, dá um bom dia. Vamos tentando dar uma animada aí. Nossa, até estranhei a voz Mazola agora. Quanto tempo que eu não escuto. Pelo amor de Deus. Vocês estão se falando entre vocês? Infelizmente. Infelizmente, nossa, hein? Olha lá, hein? Olha que as coisas podem ainda ficar mais restritas. Então não acha ruim, não. Bom, como eu disse, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá? Vamos então dar continuidade aqui aos nossos encontros, tá? Agora é mais longo, um novo horário. E nós vamos continuar falando das vanguardas artísticas europeias, tá? Agora enfocando essa segunda parte, pegando as vanguardas do expressionismo, do surrealismo e do dadaísmo, tá? Para a gente começar, só para começar, por que eu pedi para vocês terem um livro próximo de vocês? Vão lá na página 34 do livro 1, 34 do livro 1, e vamos dar uma olhada aqui nesses exercícios iniciais para a gente tratar sobre essas vanguardas, para pensar um pouquinho sobre elas. Tá todo mundo pronto aí? E Então, vamos lá. Peraí, Robson, tive que pegar o outro. Achei que você tava no 2 já. Não, não lembra que a gente começou com o pré-modernismo, tá? Mas aos poucos a gente vai regularizando. Bom dia, Alice. Finalmente apareceu. Certo, pessoal? Estão aí? Então vamos lá. Essa página 34, vocês estão vendo a imagem aqui retirada do filme Alice através do espelho. É uma adaptação para o cinema, né? De uma, na verdade, não é só de uma das histórias, tem referência ali de mais de só de uma história, ali da Alice, né? Alice no País das Maravilhas é mais famosa, mas tem suas continuações. Então vamos ali, ó. Olha o texto que está acompanhando, tá? Vamos começar prestando atenção, vamos acordando aos poucos, que a gente vai ter diferentes coisas que a gente vai ter na aula. A gente vai ter esse exercício para pensar, depois a gente vai ter a apresentação de conteúdo, tá? Depois a gente vai ter vídeo, depois vem os exercícios de aula, né, aqueles mais para o final. Então tem uma variação acontecendo aí, tá bom? Então tem que prestar atenção, que senão vai se perder. Então ali, ó, você provavelmente já ouviu falar em Alice no País das Maravilhas, livro escrito por Lewis Carroll e publicado há mais de 100 anos. A popular obra e sua sequência, intitulada Alice através do Espelho, inspiraram duas adaptações cinematográficas homônimas. Pessoal, o que é homônimas? Não, saber. Homo, esse termo, significa o quê? Igual. Igual. Perfeito. Nima, nimo, vocês acham que quer dizer o quê? Qual que é a palavra? Nima ou nimo. Relação? Tá homônima, mas homo é igual. E nima ou nimo? Igual? Não, igual não. Tipo, próximo? Não, é nome. Então, homônimo ou homônima é de mesmo nome. Então, quando vocês ouvirem falar isso, quer dizer que é o mesmo nome. Então, quando falou, inspiraram duas adaptações cinematográficas homônimas, quer dizer que as duas adaptações cinematográficas tiveram os mesmos nomes dos livros. Alice no País das Maravilhas, Alice através do espelho. Beleza?
que mesclam diversos elementos de ambas as histórias para construir narrativas originais. Em Alice através do Espelho, a temática do tempo, muito presente nos livros, torna-se o foco da adaptação. Adulta e destemida, Alice retorna ao mundo de maravilhas que já conhece para ajudar o Chapeleiro Maluco e seus amigos. Para isso, ela precisa desafiar o tempo, que aparece em forma de criatura meio humana, meio relógio, e viajar por ele. Vou fazer uma pergunta: vocês já leram, ouviram o Alice no País das Maravilhas e o Alice através do Espelho? Sim. É, né? Pelo menos o Alice no País das Maravilhas, né? Que é muito famoso, tanto o livro quanto a adaptação para o cinema. Nós temos desde o início do cinema, lá bem no início do cinema, tem uma adaptação, Alice no País das Maravilhas. Quem um dia quiser, procura na internet, é preto e branco, mudo, é tosco assim, né? Perto dos efeitos que nós temos hoje. Mas é bem interessante para mostrar como é que essa história ela é representada pelo cinema desde o seu início, tá? Bom, a partir então dessas observações, vamos lá, dar uma olhada nesse termo aqui para compreender. Na imagem de abertura deste capítulo, visualiza-se a personagem principal do filme, vocês estão vendo, né? Ali, ela andando como se fosse num lago, em cima de partes do equipamento do que seria um relógio desmontado. Do filme Alice através do Espelho, continuação do filme Alice do País das Maravilhas. Tá. Ambos inspirados na obra de Lewis Carroll, que a gente acabou de ver. Levando em consideração os elementos visuais do filme, vistos na página anterior, qual parece ser o sentido assumido pela palavra maravilha na obra de Carroll? Justifique. Então, pensando na palavra maravilha. E aí, pessoal? É tipo um negócio fora do mundo real? Pronto, maravilha aqui é do fantástico, do assombroso, né? Do fora do comum, fora do mundo real. Perfeito. Então essa que é a resposta aí. Afinal, vocês olharem a cena, ela está num lago, peças de relógio gigante jogadas, e ela está andando em cima dessas peças de relógio. É uma imagem assim bem absurda, né? Então a maravilha é essa ideia do fantástico, do fora do real. Perfeito. Isso, Marcelo falou, a imaginação. Só que é o fantástico da imaginação, tá? Beleza? Vamos lá, então, agora para o próximo trecho. Vamos lá. Alguém gostaria de ler esse trecho? Esse trechinho pequeno que tem na página 35? Alguém se dispõe? Vamos, gente, acorda. Quer que eu leia? Ah, É, finalmente. Sim, é então deixa eu ler só 35, a né? introdução, Pode tá? pá. E aí você lê. Ó, a seguir, leia um trecho de Alice no País das Maravilhas, publicado em 1865, né, pelo Lewis Carroll, cujas obras direcionadas ao público infantil conquistaram leitores de outras faixas etárias, devido às tramas incomuns e instigantes. Então vai lá, por favor. É esse aqui, ó. O chapeleiro foi blá blá blá. Isso, perfeito. O chapeleiro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Que dia do mês é hoje? Disse, voltando-se para Alice. Tinha tirado seu relógio da algibeira e estava olhando para ele com apreensão.
dando-lhe sacudidela vez por outra e levando-o ao ouvido. Alice pensou um pouco e disse: Dia 4. 2 dias de atraso, suspirou o chapeleiro. A lebre de março pegou o relógio e contemplou-o melancolicamente. Depois mergulhou na sua xícara de chá e fitou-o de novo. Alice estivera olhando por cima do ombro dela, com certa curiosidade. Que relógio engraçado, observou. Marca o dia do mês e não marca a hora. Por que deveria? Resmungou o chapeleiro. Por acaso seu relógio marca o ano? Claro que não. Alice respondeu mais que depressa. Mas é porque continua sendo o mesmo ano por muito tempo seguido. O que é exatamente o caso do meu, disse o chapeleiro. Alice ficou terrivelmente espantada. A observação do chapeleiro lhe parecia não fazer nenhum tipo de sentido, embora, sem dúvida, os dois estivessem falando a mesma língua. Muito obrigado, cara. Perfeita leitura. Olha ali, Obrigado. pessoal. Vocês estão percebendo que é um trecho, então, uma conversa? Eu não sei se vocês leram o livro, mas mesmo no filme, a cena. Eu não lembro se essa cena especificamente tem no filme, mas eles estão sentados naquela mesa do café da manhã, tá? Essa cena eu sei que tem no filme, eles sentados na mesa do café da manhã, mas eu acho que esse trecho de conversa não tem no filme, só tem no livro. E acontece esse fato aqui, tá? Dele, o chapeleiro, questionar o relógio ser usado para hora, né? E que ele estaria sendo usado, como ele está dizendo aqui, marca o dia do mês e não marca a hora. Então, é um contrassenso, né? Se o mês ele tem um período tão longo de tempo, para que um relógio para marcar só o dia do mês? Então, para entender como é que é meio absurdo o que está sendo dito aqui. Bom, a partir disso, Lewis Carroll ministrou aulas de matemática. Não sei se vocês sabiam, ele era matemático. Cultivava o raciocínio lógico e cientificista, mas o subverteu em suas obras literárias. Subverteu quer dizer que ele rompeu nas obras literárias. Vamos lembrar que é arte. Arte, você faz o que você quer, tá? Nas quais apresenta outras formas de percepção da realidade, sendo por isso considerado um dos precursores do surrealismo, que é uma das vanguardas que a gente está tratando aqui no dia de hoje. Vanguarda que será abordada neste capítulo. Após a leitura do trecho da obra de Carroll, explique como Alice chegou à conclusão de que a observação de Chapeleiro não fazia sentido, ao contestar as regras da lógica e da normalidade. É o que você acabou de falar, não é, Robson? Calma, então agora fala com as suas palavras. Ah, mó trampo, hein? Não para. Pensa um pouquinho. Que você perguntou, Robson? Ó, é o final aqui do 2. Explique como Alice chegou à conclusão de que a observação do chapeleiro não fazia sentido, ao contestar as regras da lógica e da normalidade. É porque os relógios tá marcando os dias, só que aí tipo rompe o bagulho que o relógio marca as Pro horas, mundo não é? dela, o relógio servia para marcar as horas. Pronto, o básico, o fato, vocês estão todos citando. O relógio é usado para marcar a hora. E o do chapeleiro marca dia, mas como assim, né? Então esse é o fato. Agora, contestar as regras da lógica e da normalidade. Por que a fala dele não tem sentido? Porque, tipo, Pra ele saber fala quando o que dia o acaba relógio ou dele não. também é exatamente igual o relógio dela. É que é o seguinte, ó, para continuar a resposta, você tem que pensar na fala do chapeleiro, ó. Que a observação do chapeleiro não fazia sentido. Olha o que ele fala. Tá? Então vamos lá. Ele fala, olhando para o relógio ali, dia 4, tá? E aí, dias de atraso. Tá? Ali se fala dia 4.
e depois dias de atraso. Depois ele vai falar mais para baixo. Depois que ali se fala, né? Que relógio engraçado, marca o dia do mês e não marca a hora. Aí olha a fala do chapeleiro. E por que deveria? Resmungou o chapeleiro. Por acaso o seu relógio marca o ano? Mas peraí. Por que a fala dele é contraditória? Porque se marcar o ano também não faz sentido, então. Porque, tipo, Tipo marcar o assim. ano é uma diferença maior do que marcar um mês. Sim, mas na hora que ele vai replicar Alice, ele não replica falando, mas por acaso o seu marca a hora? Vocês perceberam? Ele replica falando, mas por acaso o seu marca o ano? É, Entenderam por que é Também tá mais ilógico? errado, tipo assim. Isso, mas vocês entenderam por que é mais ilógico ainda? Ele não vai contestar a Alice questionando se o relógio dela marca a hora, que é o normal. Ele contesta perguntando se o relógio dela marca o ano, que é mais bizarro ainda. Entenderam como é que você tem que dar a resposta? Tá? A resposta, ela não tem um único padrão, mas o básico é isso. Então, o fato vocês citaram, ele é base. Tá? O relógio do chapeleiro, ele marca o dia, quando o normal seria marcar a hora. Mas por que é tão, assim, ilógico? Contesta as regras da lógica e da normalidade. Porque o chapeleiro não questiona a Alice se ela tem um relógio que marca a hora. Ele questiona se ela tem um relógio que marca o ano, que é uma coisa mais bizarra ainda em relação à função do relógio, que é ter precisão do tempo. Tá bom? Entendido? entendeu? Entendeu? Muito bem, vamos lá para 3. A temática do tempo é o foco da narrativa fílmica de Alice através do espelho, como foi falado na introdução, em que a personagem viaja no tempo para enfrentá-lo, ou seja, enfrentar o próprio tempo. Como é possível esse argumento do roteiro ao fragmento apresentado anteriormente, ainda que seja do livro Alice no País das Maravilhas? Como é possível a Alice viajar no tempo para enfrentar o tempo? Esse é o argumento do roteiro, tá? Ainda que seja do livro Alice no País das Maravilhas, mesmo sendo um livro que é para ser o fantástico, o irreal, como é possível ter mínima lógica ela viajar no tempo para enfrentar o tempo? Pensem um pouco. Não sei se faz sentido, mas, tipo, ela viajou pro lugar que, tipo, o tempo foi criado, sei lá. Aí ela foi enfrentar o tempo, uma coisa assim, não é? Mas tá por aí, mas ainda não ficou claro. É meio como se o tempo fosse uma coisa mudar, tipo, dá pra mudar ou interferir, não sei, é uma coisa assim. Eu acho, pelo menos. É como se o tempo fosse algo fantástico. Isso ele é, mas como é que ela, pensando de maneira lógica, O tempo não é físico. ah, E daí não tem como ela acabar com o tempo. Ou essa que tem? é a questão. No filme, ela luta contra o tempo. Tá falando. Nunca li o Não, livro, não não assisti o tem filme. problema, não tem problema. Ele está afirmando que isso acontece. Então, Está afirmando. uhum. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ela viaja no tempo. O que quer dizer viajar no tempo? Alterar o tempo. Uai. Não, você tá, tipo, Vou ir pro futuro ou pro você tá na passado, ou sua alterar um dos linha, dois. tipo, você tá numa linha e aí você meio que tem um espaço-tempo nela. Se você quebra esse espaço-tempo, você consegue voltar a fatos que já ocorreram, é, e você consegue ir para fatos que não ocorreram, entendeu? Pronto. Então, nós estamos falando aqui sobre
voltar no tempo, né? Viajar no tempo é a ideia de romper com essa linha. Então, passado, presente e futuro não seguem uma linha constante. Isso é uma coisa. Outra coisa é lutar contra o tempo. Quando você fala que lutou contra o tempo, no caso do filme, é lutar contra o tempo no sentido de que a pessoa não está conseguindo organizar todos os seus afazeres no momento que ela precisava? É isso que está querendo dizer? Não, Acho que ela não. questiona o tempo, não é? Ah, Porque, tipo assim, ela fala como o tempo deve ser marcado, que é em horas, não é? é perfeito. Isso está dentro da resposta. Mas por que que tem lógica, apesar do livro ser fantástico, pode ter lógica você falar que ela viajou no tempo para lutar contra o tempo? É porque meio que ela enfrentou o tempo, que lá é um personagem, não é, tipo assim, é uma coisa. Matou. Antes dele acontecer. Ele meio que lutou contra o tempo, só que é o personagem, não é uma coisa real. Isso. É porque uma coisa é o tempo como a linha de acontecimentos da existência, passado, presente e futuro. Ela viajou nessa linha. Outra coisa é o tempo como um personagem, como um ser personificado contra o qual ela luta. Entenderam essa diferença? Por isso que pode ter lógica. Tá? Então, por isso que apesar de ser uma obra fantástica, tem uma mínima lógica aí. Então a Ô, resposta... Robson, Oi, fala. então, tipo, lutar contra o tempo nesse sentido, o lutar contra o tempo, a palavra tempo se referia ao personagem? Isso refere a um ser, você pode pensar assim, e este ser representa o tempo. Tá? Então, essa é a ideia, tá bom? Então, a resposta para isso... deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês têm acesso às respostas dessas questões? Sim. Tem. Vocês têm. Pelo Depois aplicativo. vocês têm, então, depois do gabarito. Mas é que nesse momento é para a gente pensar, tá? Depois, então, vocês têm a resposta bem montada. Mas o básico é isso, tá? Uma coisa é ela viajar no fluxo do tempo, né? Passado, presente e futuro, como alguém falou, essa linha temporal, né? Outra coisa é ela lutar contra o tempo, que é um personagem, está personificado. Beleza? Vamos lá. Questão 4. Agora, olha a pintura aí ao lado, tá? É o quadro A Persistência da Memória de Salvador Dalí. Tá? Então, observando o quadro A Persistência da Memória de Salvador Dalí, o trecho do livro Alice no País das Maravilhas, apresentado anteriormente, e a imagem do filme Alice através do espelho, que está na página anterior, né? Que abre este capítulo, quais as similaridades temáticas... Similar é coincidência, que é igual, que é parecido. Temática, ou seja, do tema, e estética, ou seja, da aparência, que podem ser encontradas entre eles? Ah, não sei, passa uma sensação de coisa, tipo, medonha. É, uma coisa assim, tipo, tempo com uma coisa ruim ou uma coisa medonha, sei lá. Ó, na primeira imagem, né, a da página Os 34. relógios restorcidos. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Na primeira imagem, da página 34, Alice andando num lago em que tem peças de relógio sobre as quais ela vai andando. Dá medo essa cena? Ah, eu acho que, tipo, não dá medo de questão Não. de... É estranho, sabe? Uma sensação de coisa estranha. É estranhamento, né? Assim como a fala do chapeleiro, a questão do tempo para ele, né? Assim como vocês estão vendo as imagens, como alguém falou, peguei quem foi, dos relógios retorcidos. Então, pensando o seguinte, as três obras, em relação a tema, qual é o tema que coincide nas três? Na imagem da Alice, na página 34, no trecho da Alice dos País Maravilhas, que está aí em cima,
tá? Para a questão 2. E essa pintura do Salvador Dalí, qual é o mesmo tema? Os três tratam. Tempo? Perfeito. Então, pronto. Parte da resposta. Quais as similaridades temáticas? O tempo, mas também o questionamento sobre o tempo. Beleza. Tá? Agora, pessoal, na parte estética. Estética é a forma. Como foi feito? Esse trecho aqui, ó, que está aparecendo, da página 34, que é Alice através do espelho. O Marcelo falou que não faz parte, não ocorre no filme. Ele ocorre, se eu não estou enganado, como sendo o trailer do filme. Eu não entendi, Marcelo. Os relógios retorcidos da página 35, eles são do Salvador Dalí, é de uma pintura do Salvador Dalí, a persistência da memória. O da página 34 é do filme Alice através do espelho. Tá? Agora, em relação à aparência, o que tem de similaridade nos três? Parece uma coisa meio medonha e meio da cabeça da pessoa, tipo, sei lá, psicologicamente, não sei. Pronto. É meio bizarro. Pronto, então aí tá batendo, tá? Então, na questão da estética, como está sendo citado aqui, a questão é da deformação da imagem real. Né? Por isso que é medonho, por isso que é fantástico, por isso que é irreal. Tudo bem? Beleza? Podemos passar? Agora, pessoal, vamos para a página 36. Estão na página 36 agora? Uhum. 12. Então, beleza. Agora vocês estão vendo o quadro, pessoal, O Grito, do Edvard Munch, que é considerado por muitos o quadro mais representativo do que é conhecida como a vanguarda expressionista no mundo, que a gente vai ver melhor daqui a pouquinho. Tá? Então, ali, ó, O Grito, de 1893, faz parte de uma série de telas do pintor norueguês Edvard Munch, que apresenta uma figura andrógena. O que quer dizer andrógena? Não, o cara bota um nome mó estranho, é que nós sabe. Não, o nome do personagem não é andrógeno, mas fala que a figura é andrógena. Falar que alguém é andrógeno, está querendo dizer o que sobre essa pessoa? Alguém macho? Sei lá, mutante. Andrógeno não é tipo um gay, sei lá, alguma coisa assim, não é? Não, não é necessariamente gay. É que não tem aparência sexual definida. Tá? Então, vocês conseguem saber se essa imagem que está aparecendo aqui com as mãos no rosto é homem ou mulher? Masculino ou feminino? Sei lá o quê? Como você queira Não. pensar a questão da identidade sexual? É um Não dá pra alien. saber, né? Fica até um ser estranho, né? É um fantasminha. E não é um fantasma, mas dentro da obra expressionista, depois a gente vai ver melhor, faz um certo sentido pensar dessa maneira. Tá? Então, ali, ao pôr do sol, em um momento de angústia e desespero. Vocês olham, ele com a boca aberta, as mãos no rosto, o olhar, você percebe que é de extremo impacto, né? A obra é de grande influência para o movimento expressionista, como eu falei para vocês. Então, olha aqui alguns detalhes da pintura. Tá? Ali, ó. O quadro parece reverberar o grito proferido, como se tratassem de ondas sonoras, que parecem ultrapassar os próprios limites do quadro, atingindo o observador. Vocês estão notando como as formas que são representadas aqui,
o rio que está passando embaixo da ponte, o céu ao fundo, parece que são ondas, tá? Isso que ele está querendo dizer, o reverberar o grito, tá? Como se esse grito ele fosse tão impactante que ele fosse em ondas atingindo todo mundo, inclusive a nós, que estamos vendo o quadro, tá? Sob a ponte passa um rio. No quadro, a simbologia da água em movimento associa-se às emoções. Os barcos capazes de trafegar por essas águas estão distantes da personagem principal, representando o isolamento. Então, perceba, lá no fundo da pintura, bem no fundo da pintura, aparecem umas imagens, bem no fundo mesmo, no azul, vai chegando lá naquele azul escuro mais no fundo, aparecem umas imagens que seriam os quadros, que estão bem distantes, tá? Dando essa interpretação que foi citada aqui de isolamento. As pessoas, vocês estão vendo ao fundo, tá? Também, elas estão passando, estão indo embora. Então é como se esse ser estivesse ficando sozinho, tá? Ô, Robson, esses dois aí não são, tipo, os amigos do cara que tá no centro do quadro? Falar que são amigos é meio complicado, né? Só pela observação do quadro, não dá para saber qual é a relação que tem entre esses dois e o que está em primeiro plano. Você não tem como ter essa informação. Pode ser conhecidos, podem não ser, tá? Ao fundo, então vamos falar, outras duas personagens caminham com tranquilidade sobre a ponte. Apesar de estarem em segundo plano, apresentam uma forma mais humana que a figura central. O sentimento negativo que causa o grito, portanto, pode ser exclusivo dela, ou seja, da figura central, em uma revelação de seu universo interior. O que está querendo dizer? Será que esse mal-estar, esse desespero, esse grito é de todo mundo? Ou será que é dessa figura que está no primeiro plano? Será que é para realmente ser de todo mundo? Tá? É por isso que tem esse questionamento. E aí, o título da obra encontra a representação na figura central que emite o grito. É possível atribuir sentidos de medo, angústia e desespero ao gesto da personagem. Tá? Então, vocês estão olhando que assim como nós vimos na página anterior, o persistência da memória, que tem imagem deformada, né, não condiz com o real, o grito também. Não é imagem que é para ser uma fotografia exatamente igual da realidade. Lembre-se, isso é marca das vanguardas europeias. Elas não surgiram para imitar a realidade, elas surgiram para romper com a mimes, com a arte como imitação. Lembre-se que a gente já tinha falado sobre isso. Bom, aí, pessoal, continuando agora. No filme Pink Floyd, The Wall, não sei se alguém já assistiu esse filme, tá? É narrada a história de Pink, um rapaz que, apesar das dificuldades vividas na infância, consegue se tornar um músico de sucesso na vida adulta. Porém, ingressa em um quadro de desequilíbrio emocional que acaba por levá-lo à loucura. Então, o rapaz teve dificuldade na infância, conseguiu virar músico de sucesso, mas ficou desequilibrado e ficou louco, tá? Observe ao lado o pôster do filme para responder as questões adiante. Então, vocês estão vendo o pôster do filme The Wall, do Pink Floyd. O que vocês estão vendo nesse pôster? Um cara abrindo a boca aí, tio. Parece os martelos na boca dele, com os caras lá, tipo, parece aqueles homens do caixão. Parece os homens do caixão. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse que está abrindo a boca é um cara? Sei lá, a hora que eu olhei de primeiro assim, É pareceu o Coringa. fantasma. Parece um ser também, né? Não dá para ter muita certeza se é ser humano, se não é. É bizarro também, né? Vocês estão percebendo que tudo bate com essa ideia da fuga do real, né? Então vamos ver assim. Na imagem, além do rosto, o ambiente também parece distorcido, deformado pela violência dos gritos. Assim também ocorre com o célebre quadro de Edvard Munch, O Grito,
Então, tem a imagem do pôster. Também ocorre com o Edvard Munch, o grito. É uma das telas de grande influência para o expressionismo, um dos movimentos de vanguarda que será estudado nesse capítulo. Compare o pôster do filme Pink Floyd The Wall com o quadro de Munch e justifique o porquê de o cenário se apresentar dessa forma nas imagens. Por que o cenário se apresenta dessa forma? Porque tá falando da loucura do personagem, que ele tava com um momento... Você falou que ele tava meio que com distúrbio de, sei lá. Tudo bem, tudo bem. Ó, vamos imaginar o seguinte. O que ele está querendo saber é por que o redor do cara andrógeno do quadro é tudo distorcido e por que no pôster aqui do filme The Wall também tem uma distorção ao redor dessa face do cara gritando aqui. Essa que é a questão. É uma tentativa de produzir certa movimentação da imagem ou não? Também tem isso, mas para querer representar o quê? Não é pra mostrar, tipo, a angústia, porque o The Wall mostra, tipo, a angústia das escolas, que é uma merda de ter que ficar lá e tal. Esse é um dos aspectos mesmo do The Wall, tá certo. Mas onde que tá essa angústia? Ué, na boca do cara abrindo e, tipo, ele parece que tá sofrendo, não Então, é? Tipo, onde é que tá essa Parece a angústia? expressão facial dele. Tá nele, tá no personagem, certo? Sim, a angústia tá nele, porque você disse que ele tava passando por problemas e tal. Isso aí, perfeito. É o que está sendo descrito. Então a gente toma como verdade. Agora, por que o redor desses personagens também está todo distorcido? Essa que é a pergunta. Parece que o desespero deles é representado na face dos personagens é meio que uma reação ao ambiente externo. É o contrário, André. Contrário? É o contrário. É aí que está o perigo, tá? Não é a primeira pessoa que responde isso e faz sentido. Na estética expressionista, o mal-estar interno, esse desespero, a pessoa que está nesse desespero acaba expondo isso ao seu redor. É como se o redor tivesse sendo aquele conjunto de ondas que acaba reverberando, que acaba imitando esse mal-estar interno. Então, como foi falado, sabe a cena da jogar uma pedra no lago? Que em ondas vai diminuindo, mas esse impacto da pedra ele vai continuando? É mais ou menos isso. Ô, Robson, então aquele movimento é meio que para representar toda a turbulência interior do personagem. Perfeito, perfeito. Vocês vão ver quando a gente chegar ali no expressionismo de maneira mais técnica, como realmente é para isso. O expressionismo, ele parte do interior do personagem, como é que ele está ali. E desse interior, como é que ele sente ao redor dele. O redor dele pode estar tudo bem, mas ele sente como sendo um caos. Tá? Por isso que as duas imagens ao redor do personagem, elas estão assim. Mas é ao redor do personagem, notem. É ao redor. Ele é o centro. Tá bom? Beleza? Então essa seria a resposta das 5. 6. No pôster do filme, é possível observar o rosto do protagonista em destaque, muito destaque, né, no pôster do filme. Essa representação é feita de maneira realista? Justifique sua resposta. Eu acho que não, que se fosse pra retratar o real, ele não estaria tudo assim, que se passa sobre o personagem em si. Então o personagem tá perturbado, mas não o real que tá acontecendo. Perfeito. Não tem nada de realista. Notem a representação do tamanho da boca dele. É completamente proporcional. Né? Boca de sucuri, isso aqui, um negócio bizarro. Né? A questão do espaçamento do rosto. Parece aquelas cenas de rosto que está sendo repuxado, sabe? Para fazer aquela brincadeira de fazer cirurgia plástica, sabe? Você repuxar um monte de pelanca do rosto. Tá? Então, não é realista. E a justificativa, você dá, por exemplo, com essas duas que eu acabei de citar para vocês.
o tamanho da boca absurdamente desproporcional e essa pele do rosto que vai sendo puxada, tá? Então, perfeito. Qual que é o lance do nariz? Ele tem ou não tem nariz? Tem, né? Mas também é um nariz estranho, né? Nariz torto. Isso aqui é até mais real, né? Um monte de gente tem nariz torto. E vamos lá, o 7. Os filmes comentados anteriormente, Alice através do Espelho e Pink Floyd The Wall, possuem traços das vanguardas europeias. Com base no que você estudou no capítulo 1, então, lá desde o início das vanguardas, identificou nesta abertura, indique qual vanguarda pode ser encontrada em cada filme, explique como os filmes se relacionam com ela. Vamos lá. Para o Alice através do Espelho, com qual vanguarda está mais próximo? Surrealismo. Perfeito. E por quê? Aí você já complicou. Porque, tipo, é um bagulho totalmente fora da Fora do realidade. normal. Você não vai, tipo, ir pra um mundo muito louco pra enfrentar um cara que, tipo, é literalmente a porra do tempo. Eu não diria com essas palavras, mas é essa a ideia. A palavra surrealismo Não, mas, tipo, eu achei muito absurdo você pensar que, por exemplo, o tempo, que é uma coisa que a gente não vê, querendo ou não, a gente não sente, é representado como uma pessoa que, se você voltar no próprio tempo, tipo, sei lá, você consegue bater no cara, você consegue brigar contra ele. É muito absurdo. Né? Não, e é verdade mesmo. Tá? Ó, a Tamires falou de realidade distorcida, bem distorcida, é isso aí mesmo. Então vocês já mataram. Agora, em relação ao filme The Wall, com qual vanguarda? De qual vanguarda está mais próximo? Expressionismo. Expressionismo e por quê? Representa exterioriza os sentimentos. Pronto. Essa angústia, esse desespero. Pronto. Mataram a questão. Beleza, para dar essa orientada. Agora, vamos dar uma olhada, então, sobre... Eu agora vou começar a apresentar a tela aqui, pessoal, para a gente dar uma olhada tecnicamente, então, nessas vanguardas que faltaram, tá? Agora eu vou sumir para vocês, muito provavelmente, né? Não que vai ser... Só vai aparecer você do ladinho agora. Então, vamos ver. Estou aparecendo do ladinho? Sim. Agora Vocês estão tá. vendo direito? E agora, estão vendo? Sim. Muito bem. Vocês estão vendo eu mexendo num retângulo aqui? Ou só estou mexendo a seta para vocês? Eu não tô vendo nem. Nada de retângulo, não. Ô, Robson, se passa, tem que colocar Tá pra mexendo em nada, filho. representar o seu PC, não a aba do coisa. Pra aparecer a setinha. Espera aí. Vocês estão me vendo de novo? Agora sumiu tudo aqui. E agora, voltei? Felizmente. Deixa eu ver. Pronto. Estão me vendo de novo, né? E agora, estão vendo? Dá pra ver os slides. Tá dando para ver ele inteiro? Vocês estão vendo a seta passando embaixo? Sim. Tamo. Agora estamos. Então agora não está cortando, porque antes estava cortando, né? Esse que era o problema. Então, beleza, vou ocultar. Então vamos lá, pessoal. Vamos pensar então um pouquinho mais sobre essas vanguardas. A gente já tinha falado sobre expressionismo. Então agora, ó, olha mais duas pinturas que fazem referência à escola expressionista aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo de eu mostrar um pequeno trechinho de vídeo falando sobre expressionismo. Então vamos lá, vamos ver se vai dar certo aqui. Ixi, não deu. Então vou fazer de outra maneira. Antes que a gente continue, vê se o vídeo vai abrir para vocês. Tá abrindo? Abriu. Abriu. Beleza. Abriu.
Então, presta atenção aí. Abril, maio, junho, agosto. Passou todos esses meses e não voltou para o presencial ainda. Presta atenção. Nossa, Rob, tira o som. Por quê? Não, tomar isso aí, tá estouradaço. É um áudio mó ruim. Melhorou? Melhorou. Pronto, pessoal. Conseguiram ver bem o vídeo? Ah, Sim. quase. Eu caí da calma. Nem vi. Perdão, não entendi. Fala de novo. Caí da cal. Como é que é? Eu caí da Ele ligação. caiu, desconectou. Ah, entendi. Caiu a conexão. Depois eu vou ver se eu disponibilizo, então, no Classroom. São vídeos curtos, tá? Ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto estava passando o vídeo, vocês continuavam me vendo ou não? Só se a gente Sim, clicasse na tua cara. Ah, entendi, entendi. Senão, o certo é ficar vendo o vídeo, né? Bom, vocês perceberam, então, que é um vídeo que quer falar sobre vertentes do expressionismo, mostrar diferentes artistas, né? É uma forma rápida de você ter uma visão geral sobre isso aqui, né? Sobre essa vanguarda. Então, vamos dar uma olhada nela aí, ó. Agora com características do expressionismo. Vamos fixar. Então, arte e revelação da alma do artista. Isso é um negócio fundamental, tá? Essa questão de tratar de alma. Lógico, não é no sentido religioso, tá? É no sentido de interioridade. Então, a obra expressionista é uma obra
autobiográfica, tá? Ela é uma expressão do próprio artista, não se engane, tá? Diferentemente, por exemplo, do romantismo, em que apesar de ser uma obra sentimental, podia não ter nada a ver com o artista. É só você pensar, por exemplo, pense em uma música sertaneja, em que o cantor ele está falando sobre uma pessoa que está sofrendo por amor. Aquilo tem alguma coisa a ver com o cantor? Necessariamente? É meio que é uma coisa pessoal, tipo assim, Isso, no expressionismo. no expressionismo. No romantismo, não. Pode ser completa invenção sentimental. No expressionismo é para representar realmente essa alma do artista, o eu interior, tá? Por isso que a tentativa de representar a emoção em estado puro, não tentar corrigir essa emoção pela realidade. Não, é a emoção como ela realmente é dentro do ser, eu quero representar na obra, na pintura, na imagem, no filme, no livro. Entenderam qual que é a ideia? Tá? Lembre-se, são vanguardas. As vanguardas elas estão tentando romper com a arte tradicional, então não é fácil. Tá? Ali, ó, as formas obscuras do mundo interior dominam a criação. Por isso é que muitas dessas pinturas vocês viram que tem coisas de mal-estar aparecendo. Porque esse eu interior, meio como foi citado, meio esse monstro interior que está sendo colocado na tela. Mas não é monstro no sentido de necessariamente ser algo ruim da pessoa, mas é algo mal que se está se passando com ela, o obscuro. Tá? Vocês querem ver? Eu tô tentando me lembrar desde que começou. Sabe aquela obra que não é uma continuação do Harry Potter, mas que é como se fosse no mesmo reino, vamos dizer assim, não é reino, né? No mesmo mundo do Harry Potter, que é aquele Animais Fantásticos. Animais Fantásticos, onde habitam. Obrigado por terem me lembrado. Estava na minha cabeça e não estava conseguindo lembrar. O filme, eu não li o livro, tá? Não, mas eu vi o filme. Sabe aquela entidade que aparece do mal chamado Obscuros? Aham. Aquilo é uma representação expressionista. Pura, mas é impressionante. Aquilo é uma representação expressionista. Tudo bem? Tanto que você percebe que mais ao final do filme, o Obscuros, apesar de toda a destruição que ele pode causar, aí não é expressionismo, tá? Mas você percebe que é o eu interior que está se manifestando de maneira descontrolada. Não é isso que aparece? Tanto que não é o rapaz, que é o tal do Obscuros. Perceberam? Tanto que dá a entender lá no final, como disse, eu não li o livro, mas pelo filme, dá a entender que ele poderia ser controlado. Só que aquele mal, ele tinha tanto poder que ele teve que ser destruído. Aquilo não é à toa que chama obscuros ali, né? Ali, ó. Formas obscuras do mundo interior dominam a criação. Você parece que essa frase aqui parece que é feita para representar aquele personagem do filme. Por quê? Porque é um personagem expressionista, aquele obscuros, beleza? É bem isso. Ali, ó. A linguagem deve ser surpreendente como a alma humana. Então, é uma obra, quando ela aparece, é uma obra para romper com padrões. Por isso que aquela imagem, aquela estética que vocês estão vendo aí, ó, nessas duas pinturas, estranha, surpreende, né? No caso da tela da esquerda aqui, às vezes você pode até questionar se isso aqui é arte. Tá bom? Uso da metáfora como expressão de criação. Então, você não quer representar a pessoa, você representa uma metáfora do eu interior da pessoa. Então, por exemplo, o grito, aquele quadro que a gente viu, você não está representando a pessoa em si, você está representando uma metáfora, ou seja, uma comparação com o que seria esse mal, esse desespero que se passa dentro dela. Tá? Tirar a forma habitual, não é forma, é forma mesmo, tá? De molde habitual, isto é,
De mais formar a arte. Então, é um deformar a arte. É proposital. A obra expressionista, propositalmente, ela deforma a arte. Por quê? Porque ela considera que só deformando, ou seja, destruindo o padrão, é que você mostra esse eu interior. Porque seu interior não é a realidade, não é a nossa face. É um ser muito multiforme. De novo, pense naquela imagem lá daquele personagem lá do Animais Fantásticos, Obscuros. Vejam como ele é continuamente no filme, ele aparece em deformação, constantemente, num ser até difícil de você definir qual que é a forma daquilo. Beleza? Aí tem o abandono do belo estético e do naturalismo. Aí vocês já perceberam, né? O belo, aquela imagem do belo clássica, né? Da obra perfeitinha, isso foi abandonado. E também o naturalismo, ou seja, o viés científico na construção da arte. Lembre-se, o naturalismo é um modelo artístico, é a escola artística que prega os parâmetros científicos para a construção da obra de arte. Tá? O expressionismo não tem nada a ver nem com esse belo, que é da arte clássica, nem com esse científico. Ele é o eu interior, essa emoção em estado puro, como foi citado aqui em cima. Tá? E invenção do abstracionismo, ou seja, é um expressionismo abstrato. A obra, ela não precisa querer mostrar nada mais concreto. Como eu disse, olha esse quadro da esquerda. O da direita não é abstracionismo, é expressionismo, mas não é abstracionismo. O da esquerda é abstracionismo. Falem para mim, o que está concretamente querendo mostrar essa obra aqui da esquerda? Vamos lá, tentem pensar. Tipo, o que que ela tá mostrando? Sei lá, eu só tô vendo um monte de coisa conturbada, Sei lá, rápida, pra distorcida, mim sei lá. parece uma galera lá num parque, sei lá. Maior galera no parque. Tipo, tem um povo, tipo, num parque, aí passa um riozinho no fundo, sei lá. É estranho, né? Você vê? Mó brisa, não dá pra entender nada, tipo, nada. Então, leva até enxergar coisas que não tem, na verdade, aqui, né? Fala, mais alguém a falar. As cores também influenciam? Influencia. Então, as cores que tem não parece que é alguma coisa, como que eu posso dizer, negativa, sabe? Angústia, Nem sempre é negativo. Parecem ser cores vivas, tipo alegria, não sei. Isso, o vermelho, um pouco do amarelo, né? É que tem uma mistura, depois tem preto, cor neutra, o branco, tem o azul, né, que é cor fria, o verde. É muito abstrato. Isso não quer dizer que não seja obra de arte, hein? Essa que é a questão. Com as vanguardas, o padrão do que é arte está sendo rompido. Beleza? Entenderam a questão do expressionismo? Vamos ver mais um pouco. Aí o Edvard Munch, o grito. Ó, os retirantes do Portinari, pessoal. Aqui não é abstracionismo, porque vocês estão conseguindo ver o que ele está querendo representar sem muita dúvida. São retirantes, uma família de retirantes. Vocês estão vendo aqui, ó, corvos, urubus ao fundo, uma lua. Vocês estão vendo terreno árido, ossos. Então, isso aqui não é abstracionismo. Só que percebam como é uma cena extremamente dramática. É como se o Portinari, vendo retirantes, as pessoas fugindo da fome no sertão nordestino, da sede no sertão nordestino, como aquilo dentro dele ele quis representar na pintura. Tá? Lembrem-se, ó, emoção em estado puro que ele estava sentindo em relação a essa cena. Vocês conhecem o Portinari, né? Aham. Nossa, o bebê da foto é muito estranho, meu Deus. Como? O bebê que tá no colo da mãe. Parece, sei lá, não tem braço, parece uma bola de gordura com cabeça.
Ele está enrolado, é como se estivesse enrolado num pano, né? Que é típico de bebê, como forma de proteção. Mas percebam que é bizarro, né? Ó, esse outra criança aqui que está no braço também, ó. Não sei nem se vocês tinham visto que tem uma criança aqui, ó. Não. Pois é. Então, percebam como é o mal-estar que está querendo passar. Tá? E olha só, pessoal, uma das formas de expressionismo que a gente tem que entender que é expressionismo é esse tipo de representação artística. Como é que chama isso aqui? É caricatura? Caricatura. A caricatura, ela é sempre propositalmente deformada. Por quê? Porque o artista, ele não quer representar a pessoa como se fosse uma foto 3x4. Ele quer representar como ele sente a pessoa. O que para o artista chama atenção na pessoa, mexe com a pessoa. Tudo bem? Sabendo disso, vocês conhecem a Cássia Eller? Vocês lembram quem é ela? Por nome, não. Não, ela foi uma cantora, compositora brasileira, morreu, e ela teve uma vida também meio conturbada, porque ela teve filho, mas ela assumiu a homossexualidade, então foi morar com uma esposa dela, só que aí ela morre, e aí houve uma briga na justiça para ver se a esposa podia ficar com o filho, sabe aqueles rolos? Então, e ela foi uma cantora que ao mesmo tempo que ela tinha obra, músicas, que tinham um ar extremamente amoroso, né, romântico, por um lado, ao mesmo tempo, a forma dela cantar, ela tinha uma voz meio rouca, ela tinha uma forma meio agressiva também de cantar. Então, ela é uma representação dúbia, a Cássia Eller. Tá? É mulher, mas é homem. É mãe, mas ao mesmo tempo é a parceira que vai ficar aos cuidados do filho. Músicas, geralmente com letras que têm um ar amoroso, mas ao mesmo tempo um canto agressivo, como se fosse um ataque ao amor. Tá? Vou fazer uma pergunta. Sabendo disso, vocês conseguem enxergar nessa caricatura esses elementos que eu falei para vocês? Ah, não sei, é porque algumas partes passam um pouquinho de medo e outras não, sabe? É complicado. Não é simples. Ó, alguns elementos. Perceba que o rosto dela tem um formato de losango, né? Isso aqui é completamente irreal. Eu achei, assim, o rosto, a boca, né, principalmente. O fundo parece meio escuro. Isso. Parece que ao redor dela parece que tem uma aura saindo, né? Parece que está evaporando. Estranho, né? Parece tipo um plasma. É por aí. Tem essa impressão estranha. Né? Agora, vou fazer uma pergunta. Vamos tentar ser um pouco mais concreto. O que na imagem mostra que a carreira dela é marcada por ela ter sido cantora? Cantora. A boca? O que tem a boca? Ah, é uma boca grande, assim, sabe? Eu não sei, ela parece meio sorridente, não sei. Isso, ela tá. Muito desproporcional o tamanho dessa boca, né? É, muito grande. A cabeça Parece dela Ronaldinho é Gaúcho. desproporcional. A cabeça dela é muito desproporcional. Parece o MC Igo, mano, igualzinho. Parece o quê? O MC Igo. O Ronaldinho Gaúcho, esse dente aí. Ai. Ó, então, olha o tamanho da Depois boca. você pesquisa aí, Robson. MC Igo. Aí você vai Depois ver você me igualzinho lembra. essa mulher. Depois você me lembra, não dá para sair agora. Então, perfeito. Agora, presta atenção. O que mostra nessa imagem as letras dela serem principalmente letras que têm um caráter de amor? Tipo, o sorriso dela, que essas coisas meio que era pra ser meio simpático. Tá, mas tem mais uma coisa. A boca dela parece um coração.
Perfeito. O formato do sorriso dela lembra o formato que normalmente é do coração. Então, aqui, ó. Perceberam? Ó, isso aqui, pessoal, já foi usado, não na última versão, mas já foi usado, inclusive, para uma representação do personagem Coringa. Tá? O personagem Coringa mais original, mais tradicional, a boca dele é parecida com isso. Do tipo, até por ser um personagem ambíguo, né? Dúbio. Tem uma ideia de uma representação de bem-estar, um coração, mas por trás tem uma violência muito grande. O que esconde aquele coração? E, já que falamos sobre isso, o que nessa imagem toda mostra que, apesar de ela ter sido uma cantora e de letras muitas vezes românticas, ela teve uma atitude de, até certo ponto, de conflito, de combate com o mundo. Assumir a homossexualidade, o casamento com uma parceira, querer que ela ficasse com o filho se ela morresse, tá? Sei lá, eu vou chutar, tipo, a mão dela tá fazendo, tipo, uma coisa de imposição. Tem a ver com a mão, é mais do que uma mera imposição, tá certo. Presta bem atenção. A mão dela tá tudo torta, parece que ela brigou. É mais do que isso. Não tem aliança? Não, não é a questão de ter ou não aliança. Ó, vocês estão percebendo que ela tá com a mão Mão de homem. levantando, tem uma mão meio masculina, mas vocês estão notando que tem um dos dedos que está aparecendo claramente mais do que outros, né? O dedo do meio, que ela mandou o pessoal pra aquele lugar, que ela brigou por alguma coisa que a sociedade impunha. Ela brigou contra. Perceba que não está explícito. A obra expressionista ela não é clara, mas perceba que tá transparecendo, está começando a aparecer esse dedo para cima, dando risada, do tipo, tô rindo e tô andando sem se fuder. É mais ou menos por aí. Tá? Isso tudo, pessoal, apesar de ter esse tom que às vezes é meio agressivo, isso tudo faz parte da construção artística. Tá? Uma boa obra, ela não deixa ponto sem nó. Tá? Então, não é ocasional ter esse dedo se levantando aqui. Beleza? Tem a ver com essa postura dela. Certo? E para a gente finalizar, um trechinho de obra literária, literatura agora, tá? Que tenha caráter expressionista. Vamos lá. Quem gostaria de ler esse trechinho aqui, ó? Pode ler? Por favor. O Ateneu. Os companheiros de classe eram cerca de 20, uma variedade de tipos que me divertia. O Gualtério, miúdo, redondo de costas, cabelo revoltos, motilidade brusca e caretas de símio, palhaço dos outros, como dizia o professor. O Nascimento, o Bicanca, o alongado por um modelo geral de pelicano, nariz esbelto, curvo e largo como uma foice. O Álvares, moreno, senho carregado, cabeleira expressa e intonsa de vate de taverna. E violento e estúpido, que Manlio atormentava, desligando-o para as mister das plataformas do bonde, com a chapa numerada dos recebedores, mais leve de carregar que a responsabilidade dos estudos. Almeidinha, claro, translúcido, rosto de menina, face de um rosa doentio, que se levanta para ir a pedra como um vanguard lânguido, de convalescente. O Maurílio, nervoso, insofrido, fortíssimo, entabuada, 5 vezes 3 vezes 2, 9 fora, vezes 7. Lá estava Maurílio, trêmulo, sacudindo no ar o dedinho esperto, olhos fúlgidos, rosto moreno, marcado por uma pinta na testa. Muito obrigado. Pessoal, vocês estão percebendo a descrição dos colegas de sala? O protagonista dessa obra chama Sérgio.
e ele está descrevendo os colegas de sala dele. Você está percebendo que a descrição não é uma descrição realista? Vocês conseguem me dizer por que, que não é realista? Por que, que é expressionista? Porque, tipo, cada um tem uma visão subjetiva de cada pessoa. Tipo, se você pedir pra gente descrever você, não vai sair a mesma coisa, porque cada um te vê de um jeito. Sim, pelo aspecto emocional interno. No caso, para o Sérgio, que é o protagonista dessa história, que é o personagem que está descrevendo os colegas, é como ele, Sérgio, enxerga os colegas. Como emocionalmente ele os representa. Tá? O Gualtério, miúdo, redondo de costas. Como que as costas são redondas? Como assim? Motilidade brusca e caretas de símio. Caretas de símio, cara de macaco. Então a cara dele é de macaco. Estão percebendo? Ó, o Nascimento, o Bicanca, que é o apelido. Alongado por um modelo geral de pelicano. Mas, cara, o moleque é um pelicano? Vocês estão percebendo? Isso é uma descrição expressionista, deformada, tá? Segundo que o personagem, emocionalmente, ele enxerga dos seus colegas. Então, é uma descrição pessoal dele, íntima dele, segundo as suas emoções, o seu filtro emocional. Beleza? Entendido? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar da próxima vanguarda, o dadaísmo. Olha uma imagem já do que é esse dadaísmo, tá? Já para ficar esperto que nós estamos lidando com um negócio bem estranho aqui. Vamos fazer o mesmo esquema, vamos dar uma olhada num vídeo rapidinho sobre o dadaísmo e a gente já volta. Falem se estiver muito alto. Ai! Beleza? Conseguiram ver? Aham. Muito bem. Bom, pelo que vocês notaram, essa vanguarda dadaísta aqui é um negócio meio sem pé nem cabeça, né? Notaram ali? Então, olha pela essa própria pintura, esse quadro aqui, ó. Vocês conseguem enxergar uma lógica nisso aqui? Não, é só um monte de papel colado. Perfeito. Essa é a ideia. Isso é o básico do dadaísmo. Então, vamos lá. Opa. Primeira coisa ali, dadaísmo. Arte-destruição. É uma manifestação artística que surgiu para destruir os valores artísticos. De todas as vanguardas,
A vanguarda dadaísta é a mais radical de todas. É a mais radical. Ela vem realmente para arrebentar com tudo. Tá? A partir do dadaísmo, a arte pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser considerada arte. Tá? Então, desde o cubismo, depois, né, expressionismo, futurismo, gradualmente veio esse rompimento, mas com o dadaísmo é que vem de uma vez. Tá? Então, Tipo assim, quando você fala que qualquer coisa pode ser arte, ele tá dizendo que, por exemplo, se qualquer pessoa sentar num piano ou sentar em qualquer instrumento e começar a tocar qualquer nota aleatória, vai ser uma arte. Para o dadaísmo, se a pessoa quis fazer com aquilo uma arte, é arte. É por aí, tá? O dadaísmo é bem um negócio assim. As bases do dadaísmo, ela tem uma relação muito grande com, como foi falado dentro do vídeo, tem uma relação muito grande com o anarquismo, né, do início do século XX. Então, a destruição das bases sociais, das estruturas governamentais. O dadaísmo é a representação do anarquismo na arte. A destruição das bases artísticas, do que define ou não arte. Então, o dadaísmo vem para arrebentar. Tá? Por isso, essa recusa do universo racionalista. Para o dadaísmo, não precisa ter nada de racional. Nós escarramos na humanidade. Olha uma frase símbolo disso aqui. Tá? Destrói, inclusive, o caráter humano da obra de arte. Mas uma obra não precisa ser humana? A partir do dadaísmo, não. Tá? Qualquer coisa pode ser arte, como eu disse. Ruptura com as formas existentes de arte. Óbvio, né? Denúncia das fraquezas do quadro europeu. Isso tem a ver com o aspecto político, né, cultural. Lembre-se, o dadaísmo ele tem a ver com um sentimento de repúdio à sociedade europeia, porque o dadaísmo nasce em 1916. 1916 está no meio do quê na Europa? Quem arrisca? O que aconteceu entre 14 e 18 na Europa? Aquele período lá da La Belle Arte, eu acho, uma coisa assim. Entre 1914 Primeira Guerra. Primeira Guerra Mundial. Então, os dadaístas, assim como uma parcela grande da sociedade, estava se questionando como é que a gente pôde ter criado uma guerra aqui dentro. Sabe aquela história? Enquanto estava criando guerra nas colônias lá da África, dane-se. Acontece que com a Primeira Guerra eles levam a guerra para dentro da casa deles, na Europa. Em vez de fazer a guerra, sei lá, entre França de um lado e Alemanha do outro, né, Prússia na época, lá nas colônias, não. Eles foram levar para dentro da Europa. Então o dadaísmo, ele também surge como uma forma de repúdio ao mundo que existia até então. Se o mundo que existiu até então produziu essa arte tradicional, e eu quero, esse mundo está em destruição, a arte dadaísta ela vem mostrar então vamos destruir a arte tradicional, porque ela levou também, ele é um espelho desse mundo que levou à guerra. Então vamos destruir tudo. Tá? Por isso que é uma denúncia dessas fraquezas do quadro europeu. A Europa, nesse momento que se fazia então como centro do mundo, o dadaísmo ele quer mostrar que centro é esse que faz uma burrice tão grande. Tá? Então é um questionamento também político, cultural. A paródia como recurso para ruptura. Então, vocês devem ter lembrado no vídeo de parecer, por exemplo, o quadro da Mona Lisa de bigode. Ou um gato representando a Mona Lisa. Tá? Isso é paródia. Ô, Robson, Pode falar. a ruptura chega a ser o quê, mais ou menos? Tipo, a obra original, vamos dizer assim? A ruptura é romper, é quebrar. Ou seja, não é a obra original. É propor que qualquer coisa pode ser arte. Então, não tem mais parâmetros para definir o que é arte. Se você pegasse na arte tradicional, você tinha os parâmetros. Cada escola artística propondo, né? Os parâmetros. É isso que define a nossa arte. Para o dadaísmo, rompe com tudo. Quebra com tudo. Um gato. Lembre-se do vídeo.
um gato, numa pose parecida com a da Mona Lisa, é obra de arte? Faz a pergunta para Pro você. dadaísmo, sim. Pro dadaísmo, sim. A Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa, só colocando bigodinho nela, é arte? Pro coisa é. Não porque tá faltando Juliette. Como? Não entendi. Alguém falou, eu não entendi. Fica quieto, Brunão. Tá bom. Vamos lá. Cultua a realidade mágica da... Chupa meu pau, Mazó. Vai, vamos voltar, ó. Realidade mágica da infância, ou seja, a percepção de que aquele pensamento, muitas vezes sem pé nem cabeça, sabe quando você pergunta uma coisa para a criança, ela fala de uma outra que não tem nada a ver, e às vezes o que ela está falando também não tem lógica nenhuma, tá? O dadaísmo traz isso para dentro da arte. Beleza? E, obviamente, essa desmistificação da arte. A arte não é coisa séria. Sabe aquela coisa de tratar a obra artística, um grande artista, como sendo uma pessoa assim, perfeita? O dadaísmo vem mostrar o seguinte: a obra e os artistas, todos têm suas falhas. Nada é tão perfeito assim. Nada é para ser mantido sempre como é. Então, por isso que eles gostaram tanto de pegar a Mona Lisa. Mona Lisa, uma pintura tão valorizada, para muitos a pintura mais importante do mundo. Eles sacaneiam com a Mona Lisa. Tá? Fazem paródias da Mona Lisa. Beleza? Ô, Robson. Oi, pode falar. Essa fonte aí mesmo, essa obra aí, ela não é uma obra que tenha, tipo, o estilo lá ready-made, lá, que ele pega um bagulho que já... Então, aí a da Mona Lisa não é isso também? Ou tipo, qual que vai ser a diferença disso e da... A Mona Lisa também é um ready-made. Também é um ready-made. É básico, só que o ready-made mesmo, tá? Só para você entender, ele acontece quando você pega um objeto que não é originalmente artístico, por exemplo, um mictório de banheiro masculino, que é isso aqui. Né? Isso aqui é um mictório de banheiro masculino, não é um objeto originalmente artístico. E você o apresenta como obra de arte. Isso é mais o ready-made. É arte pronta. Tudo bem? É isso. A Mona Lisa também dá para encaixar aí. Só que a Mona Lisa originalmente é uma obra de arte. A questão é que foi feita uma paródia, fazendo bigode nela, para ser apresentada como uma obra dadaísta. Tá? Então, será um que eu queria mostrar para vocês. Ó. Objeto artístico para o dadaísmo, mas originalmente ele não é. Beleza? Para a gente passar a roda de bicicleta que vocês viram, agora um trechinho de uma obra literária, se é que você pode chamar assim. É o Manifesto Dadaísta. Dá uma olhada. Pega um jornal, pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ele é um escritor infinitamente original, de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Pessoal, notaram então que fazer o poema segundo essa fórmula, essa receita, aliás, fazer poema segundo uma receita, como se fosse uma receita de cozinha, já é um negócio dadaísta. Mas vocês notaram que a receita para fazer o poema é uma receita sem lógica nenhuma? Tá? Então, isso é o pensamento dadaísta. E do pensamento dadaísta que vai aparecer o surrealismo. É a última das vanguardas. Rapidinho. Oi, pode falar. Tipo assim, ó, se eu pegasse aquele poema lá que você acabou de mostrar, eu fizesse exatamente o que ele falou, colocasse um saco, agitasse e fosse tirando, e que escrever um poema novo, seria uma obra? Pro dadaísmo, sim. Pro dadaísmo, qualquer coisa é arte, contanto que você diga que é arte. Entendeu? É bem bizarro. Uhum. É bem de ruptura mesmo. Entendi. E aí tem o surrealismo. Como é que aparece o surrealismo, pessoal? O surrealismo também prega essa ideia do romper. Também é uma reação à sociedade europeia. Só que os surrealistas, eles pensam o seguinte:
olha, realmente, nós também não queremos o mundo que está aí, o jeito que está aí. Porém, nós temos um lugar no ser humano que não produz a guerra. Um lugar em que você pode criar um outro mundo, uma outra realidade. Que lugar que é esse? No nosso sonho, no nosso subconsciente. Então, o artista surrealista, ele quer representar o sonho diretamente na obra de arte, como forma de mostrar, não é a realidade, também não é, claro que não é. Mas não é um sonho que eu quero arrumar para caber na realidade, não. É um sonho fantástico, completamente sem pé nem cabeça, mas é ele que é a minha nova realidade. Tudo bem? Isso que é o surreal. Vocês estão vendo aí na pintura, ó. Tá? Então, ali as características, ó. Busca de um mundo alucinado, de estranhas associações e sensações. Olha a alucinação aqui. Isso aqui são cavalos, elefantes, carregando o quê? Dá para perceber formas reconhecíveis. Então, não é o dadaísmo. Uma pessoa pegando uma cruz, se impondo contra, pessoas aqui, tá? Então, são formas reconhecíveis, mas de maneira fantástica, tá? Conflito entre a vida vivida e a vida sonhada, tá? Então, é como se fosse assim. O surrealismo, ele associa o normal, a vida vivida, com o fantástico, com o absurdo, que é a vida sonhada. Ele tenta agrupar as duas coisas, mas não quer dizer que o normal vai dominar o sonho, o absurdo. As coisas estão se encontrando. Tudo bem? Essa que é a ideia. Ilogismo, ou seja, falta de lógica, valorização do inconsciente, que eu tinha citado para vocês, do sonho. Emprego da imagem liberada. Tudo é possível. Como a gente volta na pintura e enxerga. Tá? Mas peraí. Na realidade, não é possível um animal grande carregando uma coisa tão pesada com uma perna tão fina se sustentar. Na realidade, não é possível. Mas quem diz que isso aqui é para ser o possível? Tá? É para ser o fantástico. Beleza? Humor negro, por vezes, aparece no surrealismo. Desejo de redenção do ser humano. Então, o ser humano é readmitido. Só que o que do ser humano? O sonho, o fantástico que se abriga dentro de nós. Tudo bem? Então, por isso que é a redenção dele. E ilogismo oriundo de imagens oníricas. Pessoal, onírico é do sonho. E aí, ó, o que a gente tinha visto já na apostila, no livro, a persistência da memória de Salvador Dalí. Os relógios derretendo como uma representação de que, apesar de, com o passar do tempo, a memória ela não ficar igual, então os relógios derretendo é para mostrar isso, a memória persiste, ou seja, ela se mantém, só que ela se mantém guardando igualzinho o acontecimento. Por exemplo, lembrem de fatos da infância de vocês. Quando você se lembra desses fatos, você lembra exatamente como ele aconteceu ou como a sua memória consegue captá-los hoje? E aí, pessoal? Como a memória Com a capta. memória consegue. Pronto. Se você, por exemplo, procura, se você tiver uma lembrança da sua infância, procura ver se você tem uma foto dessa lembrança ou um vídeo. Mas antes de você ver a foto ou ver o vídeo, procura lembrar. Aí depois você vai ver a foto e o vídeo. Você vai ver como é que não é exatamente igual. Tá? Olha essa outra aqui, ó. Criança geopolítica assistindo ao nascimento do novo homem. Criança geopolítica assistindo ao nascimento do novo homem. A criança geopolítica está aqui, ó, guardada pela mãe. Estão vendo? Ela está aqui, ó. Só mudar a cor.
Dá pra ver. Tá aqui, ó. E a mãe apontando o nascimento do novo homem. Olha como esse ovo tem continentes aqui, ó. Tá? E esse novo homem nascendo. É 1943. De onde está nascendo o novo homem aqui? Parece tipo no meio do Atlântico, entre América e Europa, mais na Antártida, alguma coisa assim. Ele está se apoiando até na Europa, ó. Tá aqui a Europa. Olha como ela está pequenininha. Está até se apoiando. Mas ela está saindo de onde? Estados Unidos? Da América do Norte. Nós já estamos falando do... Mas a América do Norte não seria mais ou menos onde está o pé dele? Não, ó. Aqui é América do Sul, América Central. Da onde está vindo a América Central, ó? Para cá, ó. Ele está saindo da América do Norte. Tá? Como uma representação de que aqui é que vai nascer esse novo homem. 43, pessoal, a gente está durante a Segunda Guerra Mundial. Está ficando cada vez mais claro que a Europa não se aguenta mais como sendo o centro do mundo. Tá? Então já tinha essa percepção. Não vai ser da Europa que vai nascer esse novo homem. Até porque é uma representação do chamado Novo Mundo, né? Se a gente lembrar lá do período de colonização, o Novo Mundo era América também. Beleza? Feito, pessoal. Estão acordados ainda, a maior parte? Estão assistindo? Opa! Então, muito bem. Descartar. Ô, Robson, você consegue dar esse bagulho na Classroom depois pra gente? Posso disponibilizar para vocês, sim. Beleza, Tá? obrigado. Isso, Bruno, acabou. Fim, até porque está quase no horário, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Robson, Oi. pergunta. Eu vi a sua ficha Falou então. e você falou que, tipo, nela tá passando, acho que 5 exercícios de sala, mais 10 propostos. Então vai fazer os 15 na ficha? Ó, eu não sabia exatamente como que ia funcionar, tal. A ideia é que os de sala a gente fizesse, né? Desse tempo da gente fazer, tá? Então, pode fazer só os propostos. Beleza? Mas não era só 5 pra fazer na ficha? 5 de Pelo que a Fran sala. falou. 5 de sala, mais os propostos. Não, ela tinha falado. A Francine falou assim: os professores agora podem escolher 5 de qualquer coisa, de sala ou dos propostos, para mandarem vocês fazerem na ficha. O resto eles podem pedir ou para fazer tarefa online ou como opcional, mas para a ficha eram para ser 5. Tá, então eu não sabia dessa ordem. Então, faz os de sala, então. Pronto, 5 de sala. Beleza. E os propostos fazem online, pode ser? Isso, pode ser. Beleza. Beleza, pessoal? Valeu. Então, façam aí até semana que vem, tá? Abraço. Até, boa semana. Falou, obrigado. Valeu, gente. Falou. Falou. Tchau, Robson. Tchau, gente. Beijo.